Oratória Cast. Oratória Cast. Oratória Cast. Olá, 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 comunicadores! Aqui quem está falando é Israel Elias, seu podcaster que vai falar sobre oratória, comunicação, persuasão e encantamento. No episódio de hoje eu quero trazer para você 10 erros mortais da oratória. Será que você comete alguns desses erros? Eu vou trazer alguns exemplos aqui na nossa aula de hoje. E se você se identificar com algum desses erros, trata de treinar urgente para tirar esse vício da sua comunicação. Quer influenciar? Quer persuadir? Então se liga nesses erros de oratória que as pessoas geralmente cometem. Vamos lá. Primeiro erro. Iniciar pedindo desculpas. É terrível quando você vai numa palestra e a pessoa fica toda hora pedindo desculpas. Desculpa por ter chegado atrasado, desculpas porque eu não me preparei da forma como eu queria, eu não preparei o PowerPoint, ai, desculpas por isso, por aquilo. Isso acaba com o seu discurso. Vou trazer para você um exemplo. Senhoras e senhores, de início, gostaria de pedir desculpas. Desculpas por ter chegado atrasado. Vocês sabem, hoje em dia esse trânsito é um inferno. Ai, meu Deus! E vou precisar me desculpar novamente, pois não pude preparar a palestra de hoje. A palestra... Segundo erro, falar exageradamente. Falar palavras rebuscadas, procurando buscar todo o intelecto, mas na verdade não comunica nada. Então, cuide com a sua comunicação de usar muita ênfase. Eminentíssimo, grandíssimo, sapiente, dileto, indispensável, inteligente e portentoso amigo. Das alturas desta hora magnífica, cabe-me a gloriosa honra de resgatar das páginas de sua brilhante vida pregressa momentos de ululância. Outro erro gravíssimo é vícios de linguagens. Famoso né, famoso é. Pois é. Os vícios de linguagem, né, são expressões repetidas, né, durante uma fala, né, uma entrevista, né, um depoimento, tá? Os vícios de linguagem, né. Agora vamos ver uma narrativa sem o vício de linguagem, sem o né, sem o é. Vamos ver como que fica. Os vícios de linguagem são expressões repetidas durante uma fala, uma entrevista, um depoimento. Os vícios de linguagem tiram a atenção da plateia, diminuem a credibilidade do orador, podem esvaziar o auditório. Deu outro sentido, né? Outro sentido a fala, outra forma de analisar, né? A mensagem ficou bem mais clara realmente sem o vício de linguagem. Se você tem esse problema, trata de treinar e eliminar esse vício de linguagem da sua fala. Vamos ao próximo erro de oratória que as pessoas geralmente cometem. É o achismo. Tudo eu acho isso, eu acho aquilo. Vamos trazer um exemplo aqui. Eu acho, senhores, que a oratória é muito importante. Eu acho que o povo brasileiro fala muito eu acho, porque é inseguro. Eu acho que no meu caso, não digo eu acho, porque quem acha, afinal, não acha nada. De que forma nós podemos substituir eu acho? Pela palavra acredito. Acredito é uma palavra forte e tem o mesmo sentido do eu acho. Porque quando você fala acredito, dá mais certeza daquilo que você fala. Se você usar todo momento eu acho isso, aquilo, vai enfraquecer o seu discurso. Quem acha, não acha nada. Próximo de oratória, vamos trazer aqui, é ficar contando piadinhas. E principalmente quando você inicia a piada falando assim,
eu vou contar uma piada para vocês e ela é muito engraçada. Isso acaba com o seu discurso, dependendo do tipo da piada que você utiliza. Posso contar no meio da minha palestra? Pode. Aquela piada bem treinada, bem contada e que você não fique rindo e falando que ela é engraçada. Deixe que a sua plateia perceba que ela realmente é engraçada. Enquanto minha secretária procura o pendrive, para a gente se descontrair um pouco, vou contar a última do papagaio loiro. A piada é muito engraçada. Bom, vamos lá. O papagaio loiro. Próximo grande erro de oratória que as pessoas cometem é não respeitar o tempo combinado. Isso é terrível, não é? Vou trazer um exemplo para você aqui. Senhores, eu sei que eu já passei mais de meia hora, que vocês estão cansados, só que eu precisaria mais de 2 minutinhos só para eu terminar a minha conclusão. Deixa eu só procurar aqui o que eu preciso falar para vocês. Um outro erro que as pessoas geralmente cometem é desviar do tema proposto. Você vai falar sobre carros, daqui a pouco você já está falando de motos, de avião, de casa, de papagaio. Ai, desviar do tema é terrível. As pessoas se perdem, geralmente você não volta para a temática inicial que você estava no seu discurso. Eu estava assistindo uma palestra há pouco tempo que a pessoa entrou num caminho sem volta de um tema e um ia puxando o outro. Daqui a pouco ela falou assim, o que eu estava falando mesmo que eu até esqueci? Ela nem lembrava o tema inicial que ele estava na palestra. Isso é terrível. Então se você vai falar sobre A, fale sobre A. Pode citar B ou C, mas lembre-se de voltar para o A e continuar a sua caminhada. A oratória de Demóstenes, da Grécia, e Cícero, de Roma, foi marcante, exemplar. Perpetuou-se no tempo, porém, Rui Barbosa, no seu ensaio Política e Politicália, faz uma crítica poderosa aos políticos brasileiros. O ensaio de Rui é muito atual, embora tenha sido escrito... Mas um erro de oratória é confiar na memória. Nos meus discursos que eu faço, geralmente eu tenho uma carta na manga. É uma anotação no meu tablet ou no meu celular para que, se eu esquecer, eventualmente esquecer algo, eu já tenho uma carta na manga que vai me ajudar a relembrar. Vejam a definição de oratória moderna. Segundo o professor Silvio Luzardo, trata-se de uma habilidade de comunicação para que... Agora vamos ver um exemplo da pessoa falando com confiança e sabendo também o que ela está falando. Vejam a definição de oratória moderna. Segundo o professor Silvio Luzardo, trata-se de uma habilidade de comunicação para que a pessoa possa falar em qualquer ambiente e situação de exposição diante de qualquer público. Mais um grande erro de oratória é discursar sem ênfase na voz. Que terrível quando alguém inicia o discurso num tom e vai falando o mesmo tom e não para de falar e você fica ali ouvindo o tempo todo, nem pausa direito ela faz. É terrível aguentar até o final. Vamos trazer um exemplo aqui para você. Quem não cultiva as palavras não pode servir das ideias, disse Olavo Bilac. Querem um exemplo maravilhoso? O empresário José Mindlin é prova disso. Amava demais as palavras e tinha um acervo de 14 mil livros. E agora eu vou pedir para a mesma pessoa falar do mesmo discurso, só que colocando ênfase na voz. Você vai perceber a diferença no discurso quando colocamos ênfase, quando gesticulamos, quando olhamos para as pessoas, sorrimos, ficamos sérios. Tudo isso faz parte de uma boa comunicação. Quem não cultiva as palavras não pode se servir das ideias, disse Olavo Bilac. Querem um exemplo maravilhoso? O empresário José Mindlin, que adorava as palavras e tinha um acervo de 14 mil livros. E o último erro de oratória que eu quero trazer para você hoje é minimizar a conclusão. Quando você vai fazer o fechamento, você diz assim, era isso que eu tinha para hoje, pessoal, até mais, tchau. Acabou, não teve um fechamento, não teve um propósito, uma motivação para as pessoas agirem depois do seu discurso. Vou trazer um exemplo aqui de uma garota. Amigos internautas, gostaram do clipe?
É isso aí, viu, gente? Agora vejam outro exemplo, fazendo um fechamento ali, falando algumas palavras para fechar o discurso. Amigos internautas, a turma de oratória Jô Soares acabou de apresentar os 10 pecados mortais da fala em público. Obrigada pela... Então, quando você concluir o seu discurso, quando você terminar a sua apresentação, lembre-se de fazer um fechamento. Toda a sua fala leva a uma ação. Que ação as pessoas vão fazer após a sua fala? Então você tem que reforçar isso no final para realmente alcançar o sucesso na sua apresentação. Chegamos ao final de mais uma aula sobre oratória aqui no podcast do Oratória Cast. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar conosco aprendendo a se comunicar melhor. Vou pedir para você compartilhar nas suas redes sociais para que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe. Dicas, sugestões, agradecimentos... Pode enviar um e-mail para contato@israelelias.com.br ou me siga no Instagram, Eu Falo em Público. Procure eu lá que terei o maior prazer de ter você nas minhas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo! Você encontra nosso material no site www.oratoria.talk, no YouTube, no canal Sim, Agora Eu Falo em Público ou no Instagram, Eu Falo em Público.